o nosso café e o nosso devocional de direção está começando agora, terceiro dia da série Olhos Curados. Vamos lá, vamos pegar um texto bíblico para nós basear essa terceira parte. Vamos pegar 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. A Luana também. Olha que benção. A Luana e a Tauana. Que benção receber vocês aqui. Vocês são umas bênçãos de Jesus. Vamos lá. 1 Samuel 17, 25. Vamos fazer uma leitura de um texto que vai até o 26. 2 versículos. Vamos ler juntos. Diz assim, ó. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Ele veio para desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Então, olha, o texto começa com uma conversa entre os israelitas, né? Entre os soldados também israelitas. Eles comentavam entre si o tamanho do gigante. Sabe, nós estamos falando sobre o poder dos olhos, o quanto que o olhar afeta, o quanto que a gente simplesmente enxerga conforme a gente é. A gente falou também ontem sobre o que é ter a cura dos olhos, enxergar como deveria enxergar, o passado, o presente, o futuro. Mas hoje eu quero falar sobre foco. O que é foco? Esse efeito que eu coloquei aqui no Instagram, eu coloco um efeito sempre. Sempre não, né? De vez em quando. E esse efeito, você pode ver que a minha cadeira aparece aqui, ó, mas ela aparece desfocada. Ela está aparecendo, mas ela está desfocada, porque o efeito pega o foco no meu rosto, ok? Então você vai ver que foco é quando algo aparece, mas não está nítido. Visão panorâmica é algo que aparece, mas não está nítido. Foco é aquilo que eu ajusto para enxergar melhor. Então, se você analisar, a nossa visão é feita de foco, né? Você olha para uma situação, se você colocar a mão na frente assim, ó, faça o teste aí, coloca a mão na frente assim e olha para a mão. Você vai perceber que você consegue enxergar tudo que está ao redor. Você enxerga tudo que está ao redor e essa é a sua visão panorâmica, mas a sua mão fica nítida. Agora deixa a mão na frente e olha para frente aqui na mão, para a parede, não sei onde você está. Olha para cá. Você vai ver que você percebe a mão, mas o seu foco está na parede. Então, as câmeras agora, né, os efeitos, as câmeras, existe esse efeito do desfocar, elas estão querendo imitar essa visão humana. De você conseguir olhar para algo e quando você olha para algo, o resto aparece, mas embaça. Sabe? Para que você consiga detalhar aquilo que de verdade você está focando. Então, você vai descobrir muito sobre o foco de alguém, sobre o que ele fala, seus assuntos, suas conversas. E hoje eu quero falar sobre esse poder, o poder do foco, o poder do ajuste de visão. Você nota aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, que os israelitas estão conversando consigo mesmos. Eles estão compartilhando entre si aquilo que está no seu coração, o que é o foco deles. É muito perceptível para você, para nós, quando uma pessoa está focando em algo, porque ela fala sobre isso. O João Batista diz: a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, daquilo que eu tenho me enchido, daquilo que eu tenho olhado. Os olhos são a janela da alma, e isso vai enchendo meu coração. Então eu vou ficando uma pessoa que enxerga uma coisa. Nós falamos ontem sobre o ponto de vista, né? O ponto de vista. Quando eu pergunto qual é o seu ponto de vista, eu estou perguntando qual é o lado que você está, qual é o lugar que você está, aonde você estava na história. E aí você vai contar pela sua ótica, ok? Então, há pessoas que elas estão enxergando só um lado da história. E o problema não está na história de fato, mas sim no que ela estava olhando, no que ela estava procurando. Então os israelitas estavam entre si só aumentando o poder do gigante, porque um falava para o outro e falava para o outro o tamanho que o gigante tinha. E era uma pergunta, ó. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme? Olha como eles estavam aumentando cada vez mais o gigante.
E se chegasse para alguém e dissesse assim, ó, você viu o gigantão que estava lá? Talvez alguns na imaginação imaginassem que ele tivesse até mais tamanho do que ele de fato tinha. Justamente porque a imaginação ela tem essa capacidade de aumentar as coisas, de imaginar de uma forma, sei lá, até sobrenatural as coisas, né? Mística. E o tamanho do gigante só era aumentado. Então, há pessoas que elas focam tanto no tamanho da dificuldade, e focando no tamanho da dificuldade, elas aumentam o tamanho da dificuldade. É que nem o texto que nós citamos ontem da mulher viúva de Eliseu, quando Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Me diz o que você tem em casa. Ela diz, eu não tenho nada. Então ela chega para Eliseu dizendo tudo que estava faltando, ó, faltou comida, faltou azeite, faltou isso, falta isso, falta isso. E ela fica aumentando o que faltou. E quando ele pergunta, me diz o que você tem, ela diz, não tenho nada. Então aí você já percebe o quanto que os olhos dela estavam ajustados para aquilo que estava faltando e não para aquilo que ela tinha. Sempre nós teremos a tendência, a inclinação em focar no que está nos faltando, ao invés de focar naquilo que já temos. Sendo que Deus, quando quer operar um milagre, fazer algo extraordinário na nossa vida, Ele não vai usar aquilo que está nos faltando, mas Ele vai usar o que nós temos. Então, olha só, olha como esse texto fala sobre isso. Sobre analisar o que nós temos e simplesmente perceber, mas não focar naquilo que falta. Então, a conversa dos israelitas era essa. Pelas conversas você percebe onde está o olhar da pessoa. Vamos de novo. Pelas conversas você percebe onde está o olhar da pessoa. E é fundamental para que você selecione os amigos que vão fluir para dentro de você. Ter parcerias, ter colegas, não há como evitar. Nós temos que ter. Mas aqueles que vão fluir para dentro, aqueles que você vai se abrir para te influenciar, precisam ser selecionados a dedo. Porque essas pessoas, você percebe pelo que elas falam, aonde está a visão delas. E elas vão colocar em você o óculos delas. Entendeu? Então, por mais que você se sinta ou impermeável, ou inatingível, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma pessoa pingando todo dia na sua mente, pode ser uma bobagem, daqui a pouco você está igual. Você está pensando igual, sentindo igual, andando no mesmo lugar. Porque a pessoa vai falando, ela vai fazendo assim, ó. Não, você não viu o fulano, porque o fulano assim, ó. Fulano assim, ela vai fazendo assim, ó. E você tá ali, né? Eu até não queria conversar sobre isso, né? Tá, tudo bem, você que fica, tem que ver. E a pessoa fica, não, tu viu? Eu assim, ó. Eu quando eu faço é assim, ó. Porque na verdade, o que acontece é que essas pessoas, elas são assim, ó. Se fosse eu, fazia assim, ó. Porque essas pessoas, elas são assim, ó. O fulano é assim, ó. O fulano é assado. E essa pessoa vai fazendo isso aqui, como assim, ó. Tá até riscado no óculos aqui. Ela vai simplesmente colocando em você o óculos dela. Pela conversa, você percebe aonde estão os olhos das pessoas. Aí você vai dizer, poxa, olha o olho dessa pessoa, só enxerga problema. Ela tenta se manter motivada, mas não consegue, porque no fim ela está irritada, está sangrando. Bom, ali na conversa dos israelitas, a conversa eles percebiam onde estava o foco neles. O foco deles estava no tamanho do gigante. Então eles ficavam aumentando, dizendo, você viu? Você não viu? Sabe? Eu lembro da pandemia, né? Na pandemia, às vezes, esqueci de botar uma máscara, não botei a mão no álcool gel, ou às vezes me aproximei demais de uma pessoa, chegava alguém para falar do tamanho do gigante. Você não viu o tamanho desse vírus? Você não viu a notícia? Sabe? Como se aqueles que às vezes esquecessem de um cuidado fossem completamente irresponsáveis. Vocês são irresponsáveis, porque o gigante é enorme. Mas no fim, eles estavam depositando, porque o medo, né? O medo faz isso. O medo te faz depositar a tua confiança em coisas muito fracas, como máscara, como álcool gel. Você pode colocar álcool gel, você pode colocar máscara, fazer o que você quiser, mas eu não sei você, mas os que mais eu vi com medo de pegar o coronavírus foram os que mais pegaram. E teve gente que foi e não voltou. Porque o medo, ele atrai, ele chama para perto. Quanto mais medo você tem, mais aquilo cresce.
Guarda essa frase, tudo que você foca, expande. Isso aí é conhecido, é uma frase, nem sei quem é o autor, todo mundo fala isso, mas é importante você entender, tudo que você focar vai ficar maior. Se você, lembra que eu falei para você olhar para a mão e entender o que significa foco e desfocar? Pega o seu dedo assim, coloca o dedo na frente assim, ó. Olha para a parede e deixa o dedo desfocado. Olha para a parede e deixa o dedo desfocado. Você está percebendo o dedo, mas ele está desfocado, certo? Olha como a parede é grande e como o dedo é pequeno. Agora, foca no dedo. Deixa o resto embaçar. O dedo parece que fica o dobro do tamanho. Parece que fica muito maior. Ele fica um dedo gigante. Porque o que você foca fica maior. Aquilo que você está olhando vai crescer. Isso aqui serve como um princípio para qualquer situação. Serve como princípio para você perceber aquilo que deveria perceber e simplesmente deixar na visão panorâmica o restante. E serve para você provocar também algumas coisas. Como, por exemplo, tudo que você botar o olho vai crescer. É como aquela frase que diz, né, o boi só engorda com o olho do dono. É porque tem coisas que você não bota o olho, você não bota o foco de verdade, não cresce. E focar não é deixar de fazer tudo. Focar é dar 100% de si quando está fazendo algo. Naquele momento que Davi chega no vale, e lá está o gigante lá dizendo, oh, como eu sou grande, e os outros só aumentando o que ele estava dizendo. Não, ele é grande, olha o tamanho dele. Eles chegam para Davi e falam, você não viu o tamanho do gigante? Aí Davi fala o seguinte, primeira coisa que Davi faz, o que é que vai receber quem derrubar esse gigante? Irmãos, eu vi que essa frase, nessa passagem, Davi fala 3 vezes. Ele pergunta para 3 pessoas diferentes. 3 pessoas diferentes. Davi está interessado na recompensa. Lembra? Eu não vou focar naquilo que me falta, vou focar naquilo que eu tenho. E ele estava focado mais naquilo que ele ia ter do que de fato aquilo que ele não tinha no momento. Só que depois ele vai dizer assim, ó, quem é esse filisteu incircunciso? Olha só, gente, o que significa a expressão incircunciso? Não circuncidado. Sabe o que a circuncisão significava? O judeu fazia circuncisão na infância porque a circuncisão era um selo, uma marca de uma aliança com Deus. Então, quando Davi olha para o gigante, ele não olha para aquilo que estava faltando nele, mas ele olha para aquilo que estava faltando no gigante. Meu Deus do céu. Ele estava dizendo assim, ó, quem é? Vocês chamam de gigante, vocês chamam de homem enorme, eu só estou chamando de alguém que não tem o que eu tenho. A visão de Davi, meu irmão, era uma visão focada. Era a visão correta de perceber o que eu tenho e o que falta nele. Porque o que ele é capaz de fazer, ele é capaz de fazer com quem ele quiser, menos com quem tem o que eu tenho. Eu tenho uma aliança com o Deus vivo. Então, o seu olhar precisa estar naquilo que você tem, naquilo que você carrega. E isso vai fazer com que você perceba, porque essa pessoa que te chama de irresponsável, essa pessoa que diz assim, você não está percebendo o tamanho do gigante, é por isso que você está assim, motivado, animado. Porque você deveria estar apavorado, que nem eu. Mas como você está desesperado, não está desesperado, está animado, é porque você não viu o tamanho do gigante. E essa não é uma verdade. A verdade é que nós vimos, nós podemos ver, é nítido ver o problema. E para apontar problema, meu irmão, você não precisa pedir ajuda. Todo mundo só sabe apontar problema. Os problemas ficam escancarados, mesmo assim a pessoa fica só aumentando o problema. Agora, para enxergar de fato o que vai acontecer, mesmo no meio daquele caos, mesmo no meio daquela bagunça, você enxergar o que ele não tem e o que eu tenho, é um olho ajustado, é uma visão ajustada. Sabe, o foco do povo de Israel estava no tamanho do gigante. O foco de Davi estava no tamanho do Deus que ele tinha. E o foco de Davi estava também naquilo que faltava no gigante. Tanto é que não tinha uma parte do corpo do gigante que estava faltando. Só tinha um lugar. Só tinha um lugar, bem aqui assim, ó. Eu vi esse tempo atrás uma reportagem de um cientista fazendo testes, né, com a velocidade, a potência da funda, o tipo de pedra.
E de verdade, é totalmente provável que aconteceu. Provável no sentido de pode se provar. É possível quebrar sim a parte do crânio, é possível sim derrubar um gigante, é possível sim. E ele tinha só um espaço livre aqui, ó, só um espacinho livre. Então Davi estava muito mais focado em encontrar o que estava de fraco no gigante para ele acertar, do que ficar enaltecendo o tamanho da armadilha, o tamanho da armadura, o tamanho da capacidade, a altura dele, a força dele. Então, o ajuste de olhos. De vez em quando, ou para não dizer rotineiramente, vários gigantes se apresentam. Vários gigantes. Gigantes são dificuldades, são coisas que você diz, não vou conseguir sozinho. É maior do que eu. Só que o seu olhar, todos os dias, precisa estar naquilo que você tem. Eu disse isso essa semana. Muitas vezes a gente está ali com medo do cachorro, sendo que tem um leão atrás de mim, me protegendo. A gente está com medo de um latir. Está latindo, mas está latindo. Aí você vai lá discutir. Irmão, para você discutir com algumas pessoas, você vai ter que baixar no nível. Sabe? Para você discutir com um cachorro, né, com todo respeito à expressão, né? Não estou chamando ninguém de cachorro, mas para você discutir com um cachorro, você vai ter que aprender a latir. Então, tem pessoas que ficam... E você vai lá e desce, se queima, se suja, para ficar batendo boca, com medo de que aquela pessoa vai prejudicar a sua reputação, vai prejudicar a sua imagem, e você está preocupada com a sua reputação, preocupado com o que estão falando. Em vez de você focar naquilo que estão fazendo, na quantidade de coisas que pode prejudicar a sua vida, e fazendo meditação sobre aquilo, fazendo um devocional para a difamação, por favor, foque naquilo que Deus te deu, nas tuas armas, sabe? Foque naquilo que você já tem. Olhe para aquilo que você já tem. Ajuste os seus olhos, porque se você ficar falando daquilo que está acontecendo contra ti, você vai simplesmente aumentar o poder daquilo para você. Mas quando você começa a focar naquilo que você tem, você começa a ver que aquilo que você tem é muito maior, é muito melhor. Deixa eu dar uma palavra para você que ultimamente tem se incomodado muito com o enriquecimento dos outros. Por ver o teu vizinho que é um falastrão, que é um viciado, crescer financeiramente, você não. Quando você fica... Por isso que a comparação é um câncer. Quem compara, compete. Porque você fica olhando para a pessoa e parece que ela tem muita coisa. Parece que aquele carro novo é tudo na vida. Aí você olha para tua casa, para tua esposa, para teu filho, para tua comunhão com Deus e fala: mas que adianta, não tem dinheiro? Tá de sacanagem, só pode. Só pode estar de brincadeira comigo. Aquele carro, aquele dinheiro, aquela casa, nunca ele compraria o que você tem. Nunca compraria o que você tem. E sabe, tem pessoas que venderiam tudo para ter o que você tem. E elas tentam, inclusive, o tempo todo, buscar a aceitação dos outros, para ter tudo que eles querem, ter uma família. Sabe, você que está solteiro, solteira, olhando para o outro lá, passa para cá e passa para lá, diz, eu também queria namorar, eu também, sabe? E você olha assim, porque eu não tenho, né? Eu não tenho namorada, eu não tenho namorado. Aí você fica ali focando no que não tem. Olha para aquilo que você tem. Você tem comunhão com Deus, você tem saúde, você tem amigos, você tem paz no coração, você tem muito mais do que você precisa. Sabe, aquela história da mãe que chegou e disse, pastor, como é que tá? Pastor, tudo bem, irmã? Como é que tá seu filho? Não, meu filho tá muito bem. Essa história é repetida já, mas eu vou continuar. Meu filho tá muito bem. Ele conseguiu um trabalho, ele tá ganhando bem, ele comprou um carro, ele comprou uma casa, e ele tá namorando agora. Só falta Jesus. Seu pastor, só falta Jesus. Então ele não tem nada, disse o pastor. Não tem nada. Não tem nada. Aí eu te recomendo aí a playlist aí, Opus Dei. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus tem nada. Sabe? Então ele não tem nada. Mas e o outro? Outro, não tem condição. A carreira dele não tá daquele jeito. Não formou, tá sem dinheiro e não achou a namorada ainda. Mas assim, ele tá firme com Deus. Meu irmão. Então ele tem tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa. O resto
você será acrescentado. Isso é promessa de Deus, não esqueça disso. Não ache que só ter Jesus, ele vai deixar você sem nada. Nenhum pai faz isso com o filho. Você vai ter tudo. A Bíblia diz, não há quem tenha deixado pai, mãe, casa, dinheiro, que não tenha recebido nesta terra 100 vezes mais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é a diferença daquele que tem com Jesus e o que tem sem Jesus? É que o que tem sem Jesus tem para preencher. O que tem com Jesus tem para acrescentar. É por isso que a pessoa perde um relacionamento e ela perde o chão. Ela já perdi meu chão. Se afunda em depressão, vai para o álcool, vai para o vício. Porque de fato aquele relacionamento era o chão dele. Era onde ele botou as estacas. É por isso que quando a pessoa perde um dinheiro, perde um negócio, ela perde o chão. Porque sim, os pés dele estavam em cima disso, ele estava baseado, base. Ele colocou as suas bases, ele aprofundou a sua casa nessa areia movediça. Mas nós, quando perdemos dinheiro, quando perdemos algum relacionamento, quando perdemos algum amigo, quando perdemos algum companheiro, algum ministério, algum trabalho, alguma coisa, nós não perdemos o chão, porque esse chão é uma rocha firme, aleluia, é uma rocha firme que não me permite me abalar. Essa rocha firme é a rocha, é Cristo, é quando eu boto os pés em Cristo, ninguém pode tirar Cristo de mim. Então pode tirar tudo de você, mas não tem como tirar Cristo de você, só se você quiser. Se você quiser se separar desse amor, é uma escolha sua. Mas se você só dizer sim, nada pode te separar desse amor. Olhe para o que você tem. Em nome de Jesus, hoje, saia dessa live focando naquilo que Deus já te deu. Para de dizer o tamanho do gigante. Mas olha o tamanho disso aqui, como é difícil. Meu Deus, você olha assim, mas esse professor não tem aliança com Deus. Mas olha essa faculdade, essa prova que eu não consigo entrar. Mas essa faculdade não tem uma aliança com Deus. Aí você vai registrar um CNPJ, ou abrir uma empresa. Não, mas quem tem aliança com Deus sou eu. Sou eu. Maior é o que está comigo. Aleluia. Maior é o que já está em mim. Todos viram o mesmo gigante? Sim, todos estavam vendo o mesmo gigante. Só que uns estavam focando no gigante, outros estavam focando na solução. Então, para o povo de Israel, era um gigante, era um desafio, era o fim, era a humilhação, era a morte, era a decepção, era um monte de coisa. Para Davi, uma blasfêmia, uma oportunidade, uma chance de recompensa. Sabe o que Davi estava enxergando o gigante? Casamento. Aleluia. Ele disse, como é que vai ganhar? 3 vezes ele perguntou, não esquece. O que vai ganhar quem derrubar esse gigante aí? Ele, olha, vai ser isento de impostos. Né? Foi contando, nós lemos o texto ali, né? E a terceira coisa vai casar com a filha do rei. Há 2 tipos de pessoas. Os que só enxergam o tamanho dos problemas e os que resolvem problemas. Quanto maior é o problema que você resolver, mais recompensa você terá. Então trabalhar é resolver um problema. Abrir um negócio é quebrar o galho de alguém. Ministério, dons, é para edificação, é para resolver um problema. Então, Davi foca no que ele tinha e no que ele tinha para receber. Ele pergunta o que de fato ele receberia, e aí então ele começa a enxergar. Esse gigante está com cara de dinheiro, porque minha família vai ficar sem pagar impostos. Esse gigante está com cara de casamento. Esse gigante está com cara de casamento. Davi é doido demais. Ele diz, não é possível. Porque uma coisa que Davi entendeu, meus irmãos, uma coisa que ele entendeu, que a gente precisa entender, é sobre uma guerra que não era apenas dele. Ele viu que o gigante estava fazendo não era afrontando a ele,
Ele estava afrontando o exército do povo de Deus. Então, Davi entende uma premissa. Há guerras que são de Deus. E quando eu me lanço, eu não preciso fazer força. Eu não preciso fazer força, porque a garantia da vitória não está no meu braço. São as guerras certas. Sabe quais são as guerras certas? É aquelas que são contra Deus. Guerras certas não são aquelas contra você. É por isso que Jesus diz: quando bater de um lado do seu rosto, vire o outro. Então Jesus estava dizendo: quando baterem em você, vire o outro, deixe bater. Mas quando eles foram vender coisas dentro da casa, do templo de Deus, Jesus foi lá quebrar tudo. As guerras certas. Porque ao bater no rosto de Jesus, está dizendo: vire o seu outro lado. Ao açoitarem ele, ele não fez nada. Mas quando bateram na casa de Deus, quando foram bater na igreja, na noiva, aí a guerra é minha. Aí eu preciso entrar nessa guerra. E Davi desde o começo vai dizer quem é esse circunciso, que ele simplesmente está afrontando o exército do Deus vivo. E quando ele vai para lutar com o gigante, ele ainda não deixa de falar uma coisinha. Ele diz: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Deus. Meu, ali, aí Deus estava até deixando ele morrer, daí Deus falou: não pode deixar mais agora. Talvez Deus olhou do céu e falou: meu Jesus, o que o Davi está fazendo? Mas quando ele disse: eu vou, você não pode afrontar o meu Deus, quem é você para afrontar meu Deus? Aí Deus disse: não, eu vou ter que entrar nessa história. Tem coisas que você provoca porque é a guerra certa. Eu vi outro testemunho do Luca Martini aqui, coisa linda o testemunho dele. Ele chegou para um rapaz que era ateu e ele pregava, e o rapaz não cria. Aí o rapaz começou a se queixar da vida, que estava sofrendo. Ele olhou para o rapaz e falou: dentro de 15 dias você vai conseguir um emprego. E você vai crer em Deus depois disso. E ele disse que foi para casa todo suado, apavorado. Foi orar. Ele disse que ele orava no dia e ligava para o rapaz. E foi assim os 14 dias. No 15º dia o telefone tocou para o rapaz. E ele conseguiu um emprego. Porque esse pequeno testemunho é de fato uma guerra que eu luto para a glória de Deus. Deus entra junto comigo. Então, ao invés de eu lutar as minhas guerras e chamar Deus para me ajudar nas minhas guerras, eu luto as guerras de Deus, e as minhas, elas vão fluir. Eu vou conquistar, eu vou vencer, mas primeiro as guerras de Deus, aquilo que está afrontando o trabalho, a obra de Deus. Então, trocar o ponto de vista de uma pessoa é mudar a direção. Porque talvez alguém vai olhar e dizer: mas Davi, como é que você vai atingir o gigante? Não tem nem por onde atingir ele, Davi. Aí a pessoa fica olhando: mas olha aí, está armado até os dentes. Aí Davi fala assim: olha para a testa. Olha para a testa. Aí a pessoa fala assim: ó, os olhos ajustados. Que coisa mais linda ver alguém com os olhos ajustados. Eu fiz uma dinâmica com os jovens essa semana, de eles apresentarem um problema e apresentarem uma solução. As pessoas só querem apontar problemas. Olhe para a brecha, olhe para a solução. O que você foca expande. Sabe, Davi chegou um dia. Adão chegou um dia e ficou olhando para a árvore. Aquela árvore parece que ficou do tamanho do jardim, sendo que Deus disse: de todas as árvores você pode comer, só dessa que não. Da que ele disse que não, é a que Adão estava olhando, a que Eva estava olhando. E quando ela olhou para a árvore, ela parece que ela viu a única opção que existia de comer naquele jardim. Porque cresce quando você foca. A Bíblia diz que Pedro estava andando já sobre as águas, porque Jesus convidou ele, saiu do barco, ele começa a andar com Jesus. De repente ele olha para as ondas. Quando ele olha para as ondas crescem. Ele começa a ter medo, sentiu medo, começa a afundar. Então ele precisou ajustar de novo os olhos para Jesus, no meio da tempestade. Olhe para Jesus. E Jesus pega e estende a mão para ele e ele volta a subir para a superfície. O exército de Israel estava focando no gigante. E eles não iam vencer o gigante daquele jeito. Mas se tiver alguém com o olho certo, focando no que tem que focar, o gigante vai ser derrubado.
O salmista disse, Salmo 121, eu levantarei os meus olhos para os montes, é de lá que vem nosso socorro. E quando você levanta os olhos para os montes, os seus olhos são erguidos, a sua cabeça é erguida. Aí vai passar alguém na rua e vai dizer, você é um irresponsável. Você não está vendo a guerra que está acontecendo? Como é que você anda de cabeça erguida? É que não é sobre onde estão os meus pés, e sim sobre onde estão os meus olhos. A vista é a maior inimiga da visão. A vista é aquilo que os seus olhos enxergam, sabe? Mas quando eu falo de visão, eu falo sobre olhos da fé. A terra está clamando por homens de visão. O que é visão? Visão é enxergar além da vista. Nós não andamos por vista. Quem é salvo em Cristo não deve andar por vista. Não deve andar olhando para as coisas da multidão. Você precisa olhar pelos olhos da fé o que vai acontecer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz, não atentamos para o que vemos, mas por aquilo que não vemos com os olhos físicos, mas que vemos com os olhos espirituais. Sabe, a fé é enxergar com outros olhos. Tem uma frase minha que eu digo sempre que é, a fé é enxergar pelos ouvidos. É você ouvir algo e você caminhar em direção àquilo que ouviu. E pode ser que contrarie tudo que esteja à sua frente. Foi por isso que o povo foi clamar para Moisés, Moisés foi clamar a Deus, e Deus diz, por que está clamando agora, Moisés? Manda o povo marchar. Mas eu não estou vendo nada na frente, não importa o que você está vendo. Ande, porque quando você anda, você crê, aquilo que vai acontecer, acontece. Aquilo que é para acontecer, acontece. Você pode não estar vendo hoje, mas se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver o que Deus está fazendo, ajuste a visão. Nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. José tinha uma imagem para se guiar. Toda vez que ele foi tentado a murmurar, a desistir, a fugir, toda vez que ele foi tentado a cair, ele olhava e talvez lembrava da imagem que ele viu. Andar por um sonho, andar por uma visão. Abraão, inclusive, nem tinha essa visão, né? Abraão foi chamado já o pai da fé porque ele saiu, abandonou tudo sem ver nada. E Deus disse, eu vou te mostrar a terra ainda, só sai. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, ao ligar essa live, passou a enxergar mais longe. Tenho certeza, porque não é sobre mim, é sobre a palavra que está sendo pregada. Ela te acrescenta a fé, e a fé é enxergar além, é enxergar o que não está na sua frente. Então, feche os seus olhos para enxergar. Há coisas que você não está vendo e você precisa fechar os olhos para enxergar. Quando você ouve a palavra de Deus, os seus olhos espirituais passam a ser abertos. E vai acontecer alguma coisa, talvez, quando você abrir os olhos espirituais. Talvez algumas coisas vão ficar pior. Como assim? Como assim ficar pior? Vão ficar pior porque, na verdade, não é que as coisas pioraram, é que você enxergou. Então há pessoas que elas simplesmente fogem de você, porque quando você fala, os olhos delas são abertos. Mas quando os olhos delas são abertos, elas começam a perceber a sujeira que estão. Elas começam a perceber as decisões que tem que tomar. As consequências que estão vivendo hoje por conta do passado que plantaram e construíram. E no momento que elas olham e dizem, não, eu não gosto de ouvir fulano porque eu começo a me sentir sujo. Então eu vou pro escuro que é melhor, porque ali eu não percebo. Mas de fato, quando seus olhos são abertos, não é que você piorou, é que você agora está enxergando. Ponto final. Você só está enxergando agora, antes você não estava enxergando. Agora alguém abriu seus olhos e você está percebendo o que tem que mudar, o que tem que decidir, o que tem que fazer. E isso pode ser ofensivo, mas não é para te ofender. Talvez seja até necessário ser ofendido, porque ofender é abrir uma fenda para você cair para dentro e enxergar o que tem que ser feito. Mas tem coisas que, se você não ouvir a palavra de Deus sobre aquilo, você não vai abrir os olhos, você vai simplesmente andar cego achando que está abalando. Está tudo certo e não está tudo certo. Agora, ajuste os seus olhos. Ajuste os seus olhos para perceber o que você tem. Lembra do moço de Eliseu? Eliseu estava na casa, veio o exército contra ele, foi falado ontem, né? Vou só encerrar aqui. E o rapaz chega e diz, meu Deus, Eliseu, o tamanho do exército. Eliseu fala, oh Deus, abre os olhos do rapaz. Quando os olhos dele se abrem,
Diz, meu, por que eu estava apavorado? Não tem motivo para desespero. Olhe para cá. Não há motivo para desespero. Não há motivo para desespero. Não há. Os discípulos estão com Jesus no barco, vem uma tempestade e eles ficam apavorados. Não há motivo para desespero. Essa é a maior diferença entre quem tem Jesus no barco e quem não tem. Ou quem tem Jesus no barco e esquece que ele está ali. Não há motivos para desespero. Mantenha a tua postura. Mantenha o seu jeito. Mantenha as disciplinas, as coisas que têm que ser feitas. Mantenha a sua rotina. Erga a sua cabeça. Continua sendo quem Deus te chamou para ser. Continue sendo quem você é em Deus. Porque isso de fato é o que você é. Sem Deus você é um negócio estranho. Sem Deus você é um personagem. Continue sendo genuinamente quem você é em Deus. E não se desespere. Quando Jesus acorda na polpa do barco, ele dá uma bronca nos discípulos. Ele dá um xingão. Como é que vocês estão assim? Vocês não têm fé? Cadê a fé de vocês? Eu disse que nós vamos passar para o outro lado. Quando eu entrei no barco, eu disse, vamos para o outro lado. Eu não disse, vamos até o meio e afundar. Vocês não estão confiando na minha palavra e inclusive na minha presença. Porque além da minha palavra, você tem a minha presença. Além da minha palavra, você tem a minha presença. E você está apavorado por quê? Me diga um motivo. Me diga um motivo. Além da minha palavra, você tem a minha presença. Me diga o motivo por que você está apavorado. Coloque, escreva em algum lugar qual que é o seu motivo. O que está deixando você fazer assim, ó, coçando a cabeça? O que está fazendo você ficar nervoso? Crise de ansiedade. Me dá um motivo. Se você tem uma palavra e você tem a presença. Qual é o motivo? Essa cara batida, essa cabeça baixa. Qual é o motivo? Jesus entrou no barco e disse, vamos para o outro lado. Jesus entrou no barco e disse, me sigam. Vamos para o outro lado. Quando a tempestade veio, não há motivos. Jesus acorda e fica bravo com aquilo. Como é que você está... Não é... Parece que eu encarno Jesus agora aqui, né, naquele tempo. Como se fosse Jesus naquela hora. É tipo... Tá de brincadeira. Eu disse que vocês iam para o outro lado. Eu estou aqui, dentro do barco. E vocês acham que tem um motivo para ficar desse jeito? Não há motivo. Levante a cabeça. E siga na palavra que você ouviu. É pro outro lado? Então é pro outro lado. Nenhuma tempestade vai interromper isso. Se os discípulos parassem um pouquinho de olhar para a tempestade e olhassem para a polpa do barco. Olhando para a tempestade entrou neles. Mas e se eu olhasse para Jesus? E se eu olhasse para a polpa do barco? Jesus estava dormindo. Então a tempestade estava lá, não entrou ali. Por que eu estou olhando para lá? Aquilo que está lá vai entrar em mim. Mas se eu olhar para cá, se eu focar no que Jesus está fazendo, eu vou descansar como Ele descansa. Jesus só queria isso. Ali não era um discurso. Jesus não convidou eles para dormir. Ele só estava mostrando como eles deviam se portar. Olha como é que eu faço. Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje? Eu não estou apavorado. Meu Deus, tem gente que quer apavorar Jesus, né? Jesus, me ajuda, você não está vendo, Senhor, que eu estou vivendo. Eu não estou apavorado, nem um pouco. Não estou desesperado, estou dormindo, descansando. Já sei o que eu vou fazer. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a Marta, lembra da Marta e Maria? E ela chega para ela queria deixar Jesus irritado também. O texto diz assim, ó, não te incomodes
Ver a minha irmã sem fazer nada enquanto eu faço tudo sozinho. Ela queria incomodar, ela queria que Jesus ficasse incomodado. Tem gente que está orando para incomodar Jesus. Faz alguma coisa, Jesus. Você não está incomodado que nem eu? Você não está apavorado? E Jesus está dormindo, dizendo, ao invés de você querer me apavorar, por que você não descansa como eu estou descansando? Eu estou descansando porque eu sei o que eu vou fazer. Eu sei a hora certa de entrar. Eu estou descansando porque eu sei que essa tempestade é só para provar sua fé. Não murmura, não grita, não se apavora. Não há motivos para isso. Você tem uma palavra e você tem a minha presença. Vamos orar. Ajuste os seus olhos. Fluiu, né, de Deus essa manhã. Como é bom, né? A gente está na presença de Deus de manhã. Deus fala conosco, né, todos os dias. Quero orar por você, orar pela sua vida. Quero que você ore comigo. Pai amado, na tua presença nós estamos. Obrigado, Pai, por esse dia, pela vida, pela saúde. Jesus, obrigado pela provisão, pela proteção, pelo teu cuidado. Obrigado por me dar tudo o que eu preciso para ser quem eu sou e para fazer o que eu tenho que fazer. Obrigado, Jesus, pela família, pelo alimento, pela proteção de um lar. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Obrigado, Jesus, até pelas tempestades que me deixam cada vez mais forte. Conduza-me a esse lugar, Pai, ao lugar de gratidão, porque a gratidão ajusta os meus olhos a enxergar o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor já fez e o que o Senhor fará. Eu ajusto os meus olhos para ver o teu poder, o teu agir, o teu tamanho. Aleluia. Eu assumo esse compromisso de não pedir mais que o Senhor me dê mais. Mas eu te apresento tudo que eu tenho. Entrego nas tuas mãos. Reconhecendo que o Senhor não vai usar aquilo que me falta, mas vai usar aquilo que eu tenho. Então, eu vou vencer em ti. Eu sou mais do que vencedor em ti. Conduza-me segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Todo chefe, todo marinheiro, quando é coroado, todo líder de embarcação, quando recebe medalhas, ele deveria agradecer pelas tempestades. Todo líder que cresce, que evolui, que amadurece, ele deveria agradecer os péssimos liderados, porque foram eles que te forjaram, foram as tempestades que te fizeram mais forte. Ajuste os seus olhos no meio da tempestade. Jesus pode estar vindo lá no meio, você chamando ele de fantasma. Olha bem para o meio da tempestade e vê se Jesus não está no meio dela. Ele está no meio dela. Quando o seu barco estiver balançando, olha para a popa e vê se Jesus não está só descansando. Ele não vai ficar ele não está despreparado e não vai ficar apavorado porque você está apavorado. Mas descansa porque ele está descansando. Ajuste os seus olhos e veja que maior é o que está contigo. Encerramos essa série essa semana. E essas 3 transmissões, parte 1, parte 2 e parte 3, vão estar no Spotify, plataforma digital, YouTube, plataformas digitais, né? No YouTube. E amanhã, no grupo exclusivo do WhatsApp, o link está na bio, temos o esboço com os insights, as frases, os versículos daquilo que foi falado. Mas eu sempre recomendo você pegar um papelzinho e anotar aquilo que você aprendeu. O esboço tem coisas que eu anotei, mas tem coisas que eu falei aqui que não estão no esboço. E tem coisas que estão no esboço, que estão mais detalhadas daquilo que eu falei.
É importante você crescer em conhecimento e em graça. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, pela sua dedicação, seu esforço em compartilhar, em acordar mais cedo, em comentar, em divulgar. Obrigado. Deus vai te recompensar. Pessoas estão sendo tocadas e você faz parte disso. Um abraço, até amanhã no grupo do WhatsApp. E semana que vem temos outro tema para mergulhar e vamos mergulhar juntos. Pega sua roupa de mergulhador e vamos entrar juntos na palavra de Deus. Sabe, enquanto os seus pés estão tocando no chão, você não entendeu o que é viver a vontade de Deus ainda. Mas quando você perde o pé, as ondas te levam, as águas vão te levar. Deixa Deus te guiar. Pela manhã, você vai ser simplesmente alguém que vai receber os óculos de Deus e vai sair para o seu dia. Agora faltam alguns minutos para as 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho você sai para a rua e saia com esse olhar, olhando para aquilo que você já tem, entregue na mão de Deus. Pare de dizer o que está faltando e diga o que você tem para entregar para Ele. E deixa Ele fazer o resto. Se prepare para viver um dia extraordinário hoje, porque você vai colocar em movimento aquilo que estava parado. Um abraço e até amanhã no grupo e até terça-feira que vem, 6h59 da manhã. Espero você aqui no nosso Devocional Direção. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu estava vendo vários comentários aqui, eu queria ler eles, mas é que na hora da live eu não consigo ler. Eu vou ver aqui, ó. Nossa, li nos comentários, muito bom. Muito bom. Muito bom. Glória a Deus. Eu não conseguia ler, eu vi que apareciam os comentários, mas eu não... Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Até terça-feira que vem. Eu não consigo ler comentário na hora, que senão eu fico interrompendo a transmissão. E as horas, olha como é que são as horas. Elas vão indo, né? Um abraço, até terça-feira que vem.